A paz do Senhor, classe dos adolescentes, glória a Deus por estarmos todos juntos novamente. Estamos iniciando uma nova revista que tem por título Cremos. Espero que você já esteja com a sua revista aberta, com a sua Bíblia aberta, para que possamos iniciar a nossa aula. Eu quero também franquear essa oportunidade para que você possa ofertar a casa do Senhor. Você pode ofertar pelo Pix, você pode ofertar vindo à igreja presencialmente. Sinta-se à vontade, nós sabemos que nós também adoramos ao Senhor com nossas ofertas, nós adoramos ao Senhor contribuindo na casa de Deus. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos, muito obrigado por essa grande oportunidade, muito obrigado por estarmos aqui, ó Pai, na Tua presença, que o Senhor possa falar em nossos corações, que o Senhor possa falar conosco nesta manhã de domingo, que o Senhor possa falar aos nossos adolescentes. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Adolescentes, nós vamos iniciar a nossa primeira lição, que é Cremos na Bíblia, a bússola da vida. Vamos abrir as nossas Bíblias na página 1191 da Bíblia M'Cheyne para falar o nosso textual. Salmo 119, versículo 105. Abra sua Bíblia, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez? Esse versículo é bem bonito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Adolescente, quero fazer uma pergunta para você. Nesta manhã de domingo, se você quiser participar no chat, colocando a resposta, se assim você desejar, que você possa fazer para a gente saber que você está aí com a gente aí. Espero que você esteja aí conosco assistindo esta aula. Você crê na Bíblia? Você, adolescente, crê na Bíblia? A nossa lição, ela traz algo muito interessante, dizendo que a Bíblia é a bússola da vida. A bússola, vocês sabem, que é um instrumento de navegação e orientação. A Bíblia, adolescentes, ela trata de todas as situações que uma pessoa pode encontrar na sua vida. E a Bíblia, ela é o nosso guia, ela é o instrumento dado por Deus para nos guiar nesses tempos difíceis. O nosso primeiro tópico, a Bíblia, o livro do povo. Acompanhem comigo aí, adolescentes. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, preste bem atenção nisso, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, registrada em uma coleção de livros que foram escritos através de vários séculos. Você sabia que a Bíblia, que você tem em casa, é o livro mais lido do mundo? E quando você lê a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que há algo diferente neste livro, que ele não é um livro comum. A Bíblia, ela foi traduzida mais de 2.450 idiomas. Então, a Bíblia está traduzida, está na língua de mais de 2.450 idiomas. E ela também foi o primeiro livro a ser impresso.
o significado da palavra Bíblia é livro e tem origem grega. É interessante que quando nós falamos, como eu disse antes, quando nós falamos a palavra Bíblia, nós já percebemos que há algo especial. Nós não conseguimos chamar nenhum outro livro de Bíblia. Nós entendemos que qualquer pessoa que fala que a palavra Bíblia já remete, já visualiza, já pensa em Cristo. E depois nós vamos falar no final da aula por que isso. Quantos livros formam a Bíblia? Nós já sabemos que a Bíblia ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O que significa testamento? Significa pacto ou aliança. A Bíblia ela foi formada originalmente por 66 livros, aceitos como sendo inspirados por Deus. Esses 66 livros vão estar divididos no Antigo e Novo Testamento. Então serão 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Os do Antigo Testamento são sagrados para os judeus e eles foram escritos em hebraico, mas há passagens também, ou pequenos trechos, que está em aramaico. São duas línguas antigas. Então, o Antigo Testamento, e é bom você saber disso, adolescente, está escrito em hebraico e também em aramaico. Já o Novo Testamento, eles estão escritos em grego, porque vem da era cristã, já está na era de Cristo, que foi escrito depois do ministério de Cristo. Bom, nós já entendemos então que a Bíblia tem 66 livros e que a Bíblia ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas como ela foi organizada? Como os livros ali estão organizados? É bom entendermos que para facilitar a nossa leitura, elas não estão em ordem cronológica, eles estão em uma ordem lógica, como também o Novo Testamento. Isso facilita a nossa leitura, como nós lemos aqui em Salmos, que está dividido em capítulos e versículos, isso facilita a nossa leitura. Antigamente, os livros da Bíblia não eram escritos dessa forma. E hoje nós temos essa facilidade porque estes livros ajudam, essa divisão ajuda na leitura destes livros. Vamos ver como a Bíblia está dividida, como os livros estão divididos. O primeiro, do Antigo Testamento, está dividido em 5 livros, que é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, eles contam todas a origem das coisas, a forma que Deus criou as coisas, que Deus escolheu para si um povo. Nós vamos estar vendo esses 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos também, no Antigo Testamento, os livros históricos, que são os livros que registram toda a história do povo de Israel, toda aquela história quando eles saíram do Egito, quando foram para a terra de Canaã, a terra prometida. Então, nós vamos estar situando toda essa história ali nos livros de Josué, de Esther até Esther. Nós teremos ali os livros históricos. Não vou falar todos eles para não tomar muito tempo. Os livros poéticos são os livros que contêm
poesias e uma coleção de diversos conselhos de sabedoria. Como nós lemos aqui, a Bíblia, ela é um guia, ela é usada para direcionar o caminho do homem. E é interessante a gente ver que nos livros da Bíblia existem livros de sabedoria que vão ajudar ali o homem a crescer na sabedoria divina, ser direcionado por Deus a caminhar, como se comportar, como viver. Então nós temos os livros poéticos, os livros de poesia e os livros de conselhos de sabedoria, que vai ali de Jó e a Cântico dos Cânticos. Nós temos os livros dos profetas maiores e também o livro dos profetas, os livros dos profetas menores, que vai de Isaías a Malaquias. Então vamos revisar. No Antigo Testamento, nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos os livros históricos, que contam a história do povo de Israel. Nós temos os livros poéticos, que trazem sobre poesias e sabedoria. E nós temos os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. E o Novo Testamento? Também está dividido também em 5 grupos. Os evangelhos, que vocês conhecem muito bem, são os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro de história, que é o único livro de história do Novo Testamento. E nós estudamos, olha que maravilha, nós estudamos sobre esse livro. Esse livro vai trazer a história da igreja cristã, a história do início da igreja. Vocês vão lembrar, lá em Atos dos Apóstolos, falando sobre a igreja primitiva, falamos sobre os mártires do Evangelho que foram mortos. Foi uma revista que nós estudamos, foi muito proveitosa para nós. Então, o livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos. Nós temos as epístolas, que são as epístolas paulinas, que nós lemos também, foi a revista passada, nós aprendemos, e as epístolas gerais. Essas cartas, irmãos, elas contêm as doutrinas fundamentais da fé cristã. As epístolas vão de Romanos até a epístola de Judas. E nós temos um livro só de profecia do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, que traz as revelações que João recebeu de Deus. Essas revelações são primordiais para a igreja. Independente da época, as revelações que estão no livro de Apocalipse são para a igreja atual. Então, nós aprendemos agora que a palavra de Deus ela está dividida de uma forma que nós podemos entendê-la com facilidade e podemos acompanhar. E é importante, adolescentes, entendermos que a Bíblia é um livro que é para se ler todos os dias. Nós temos a nossa Bíblia de devocional McCheyne. Nós aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, nós temos essa Bíblia. Você que nos assiste, quiser entrar em contato conosco para adquirir essa Bíblia, pode estar ligando para a igreja. Mas essa Bíblia aqui também é uma Bíblia que facilita o nosso devocional, a nossa leitura diária dos livros da Bíblia, que nós lemos o Antigo e o Novo Testamento. É importante lermos todo dia. Você, adolescente, já sabe disso. Você que é da classe dos adolescentes, sabe da importância da leitura bíblica diária. Por quê? Porque é como o título da lição diz, a Bíblia, ela é uma bússola da vida. Ela nos ajuda
e nos direciona. Quando lemos a Bíblia, somos direcionados pelo próprio Deus. Somos direcionados a fazer a vontade de Deus. E eu tenho certeza, adolescentes, que a vontade de Deus, vocês também sabem disso, que a vontade de Deus sempre é o melhor para nós. Sempre será o melhor para nós. Amém? Vamos pegar o nosso segundo tópico. A Bíblia foi redigida por pessoas. A Bíblia, ela foi escrita por pessoas, mas quem escreveu? A coleção de livros que formam a Bíblia foi escrita por diversos autores. E entre um espaço de tempo, entre 1500 a 2000 anos, provavelmente, adolescentes, os primeiros livros que foram escritos datam de mais ou menos 3.500 anos atrás. Olha só quanto tempo. Já os últimos, né, que foram escritos, aproximadamente entre 2000 anos. Mas vocês sabem disso, nós também estamos aprendendo nas nossas quartas-feiras, que a história que é registrada na Bíblia abrange um período muito maior, que é de uma data remota possível, visto que ela narra a própria criação do mundo. A Bíblia, ela tem mais de 40 autores e ela foi escrita por pessoas diversas, de diversas épocas. Elas não eram conterrâneas, elas não estavam na mesma época. Muitos homens que foram usados por Deus para escrever a Bíblia podem ser identificados através da própria Bíblia, ou seja, o nome do autor muitas vezes é o nome do próprio livro. Mas há alguns escritores bíblicos que, infelizmente, nós não conseguimos identificar quem escreveu tal livro. Por exemplo, o livro de Jó, não há um consenso em quem escreveu o livro de Jó. Né? Há um debate. Também quem escreveu a carta aos Hebreus também é um mistério, né? Mas nós podemos ver que há muitos livros que possuem apenas um autor e existem livros bíblicos que foram escritos por vários autores. Além disso, ainda há autores que escreveram mais de um livro na Bíblia. Nós podemos citar até as cartas paulinas que foram escritas por Paulo e nós temos aqui no Novo Testamento. É óbvio que para respondermos essa pergunta, quem escreveu quem, vai nos demandar um grande tempo aqui da nossa aula. Mas a gente pode citar aqui algumas pessoas, depois vocês com curiosidade podem buscar e pesquisar os autores de vários livros da Bíblia. Moisés escreveu pelo menos os principais 5 livros da Bíblia, que nós acreditamos que foi Moisés, que foi Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, Moisés é atribuído a ele a autoria desses livros. Quem inspirou Moisés, quem deu todas as informações, quem inspirou Moisés a escrever esses livros foi Deus. Nós sabemos que o rei Davi, que é o autor do livro de Salmos, Salomão é um dos autores do livro de Salmos, também alguns livros que Salomão escreveu, que é o Salmo 72 e o Salmo 127. Ele também escreveu Eclesiastes, Salomão, ele escreveu Cântico dos Cânticos, né? E os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos esses que eu li agora, eles são atribuídos à autoria dos livros do Antigo Testamento. Esses são atribuídos a eles mesmos.
Por exemplo, o livro de Mateus. É amplamente aceito que o livro de Mateus foi escrito pelo próprio Mateus. Lucas, o médico, foi quem escreveu o terceiro livro do Evangelho, que leva o seu próprio nome. Então, eu estou falando alguns nomes aqui para vocês irem identificando e vendo que alguns autores é mais fácil de identificarmos. Por exemplo, foi João que escreveu o livro de Apocalipse, o livro das Revelações. E um dos maiores escritores da Bíblia, que teve mais livros atribuídos a ele no Novo Testamento, é Paulo. Então nós temos aqui vários outros autores, eu citei apenas alguns, que escreveram textos que compõem livros da Bíblia, ou mesmo participaram, de alguma forma, da redação ou da organização do conteúdo de alguns desses livros. Então, a Bíblia tem muitos autores, mas ela foi inspirada por Deus, porque ela é a palavra de Deus. Agora, o nosso terceiro tópico. A Bíblia é a palavra de Deus. Você, adolescente, tem que entender que a Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus. A Bíblia, nós não podemos dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós temos que dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Se eu disser que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que algumas partes da Bíblia contêm a palavra de Deus, não toda ela. Alguém pode entender que a Bíblia não é, algum livro da Bíblia não tem a inspiração de Deus. Mas a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E então ela é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi inspiração de Deus. Tudo que está escrito ali é para nos ajudar e nos orientar. Primeiro, para nos arrependermos dos nossos pecados. A Bíblia nos orienta a nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Lembrando que nós precisamos nos voltar para Deus. O pecado nos separou de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado, nós já aprendemos sobre isso. Deus não é amigo do pecado. Então o homem, ele era inimigo de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por nós, ele se tornou, nós então fomos salvos por ele. E ao nos arrependermos dos nossos pecados, nós podemos nos tornar amigos de Deus. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Deus se revela de várias formas ao homem, seja pela criação, que está lá em Gênesis, né? Nós estamos aprendendo nas quartas-feiras, ali em Gênesis, ou mesmo pela consciência moral que todo ser humano possui. Na Bíblia nós encontramos a autorrevelação especial de Deus e através das Escrituras que tomamos conhecimento da forma clara sobre os seus mandamentos e sobre o seu propósito e sobre o plano através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia, ela faz parte, a palavra de Deus, de um plano para a nossa redenção através de Cristo. A Bíblia, irmãos, ela é inerrante, ela não erra. A Bíblia, ela é uma verdade acima de qualquer desconfiança, de qualquer suspeita. Apesar, irmãos, dela ter sido escrita por homens que podem falhar, e a Bíblia, ela mostra muitas histórias de muitos homens que falharam, mas que se arrependeram e Deus os ajudou. Mas ela não possui nem qualquer erro ou contradição. A Bíblia ela não tem erros e nem
contradições. Ela mesmo se explica. A Bíblia explica a Bíblia. Por isso, quando estamos estudando a Bíblia está nos ensinando sobre a palavra de Deus. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela nos explica a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro para nós estudarmos história, embora tenha muitas histórias aqui dos tempos antigos. A Bíblia é um livro para estudarmos a palavra de Deus que pode causar transformação no homem pecador. A Bíblia, adolescentes, ela é a resposta para todos os problemas de que o homem vive, todos os problemas da humanidade. Na Bíblia, podemos encontrar a resposta para esses problemas que o homem, durante a sua vida, durante a sua existência, durante a sua jornada, de sua caminhada, que ele se perde por não conhecer a Deus. Através da palavra de Deus, ele acha o caminho, ele tem a sua bússola para direcioná-lo. A Bíblia, ela responde muitas questões em que o homem se pergunta: de onde eu vim e para onde eu vou? Não existem essas perguntas? Há muitos livros adolescentes fazendo esse tipo de pergunta, mas aqui na Bíblia você vai encontrar a palavra de Deus que irá te dizer de onde você veio, de onde a humanidade veio e para onde a humanidade irá. Deus, adolescente, criou todas as coisas e nós somos plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Olha que magnífico! A palavra de Deus foi criada para mim e para você. A Bíblia foi criada para mim e para você, para nos orientar, para nos direcionar, para que você, adolescente, não fique perdido como navios que se perdem em alto mar. Lá no mar, vocês sabem, não tem rua, não tem placa, e é preciso uma bússola para direcionar os marinheiros, navegantes. Então, através da palavra de Deus, nós podemos ser direcionados, sair da perdição, sairmos dessa condição de perdidos e encontrarmos o caminho que está em Cristo Jesus. O que foi o que nós lemos, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, em uma época de trevas, a palavra de Deus é luz. Você já deve ter entrado em um lugar escuro, onde você precisa de uma lanterna para acender. E quando você acende aquela lanterna, você consegue iluminar e passar por aquele caminho. E ao passar por aquele caminho, você não vai tropeçar, você não vai cair num buraco, mas se tiver escuro, se tiver um buraco, você cai, se tiver uma pedra, você tropeça, se tiver um lago, você pode afundar naquele lago, pisando naquelas águas, você pode se perder no escuro, mas você tendo a palavra de Deus, ela será luz para o seu caminho, ela vai te direcionar, ela não vai deixar que você se perda, ela não vai deixar que você seja prejudicado, porque o Senhor sempre estará conosco. O nosso quarto tópico é ame a palavra de Deus. Tudo que nós lemos aqui, falamos nesta aula, nessa breve aula, nós aprendemos que a Bíblia, ela nos ajudará e ela nos guia sempre. E ela, adolescente, ela é cristocêntrica. O que isso quer dizer? Cristo é o centro de toda a palavra. Do Antigo ao Novo Testamento.
todas as coisas que estão escritas aqui remetem a Cristo, que é o nosso Salvador e Redentor. Cristo é o nosso Salvador e Redentor. E nesta nova revista, adolescente, eu quero convidar a você a ler a Bíblia, mas a orar. Quero convidar você, adolescente, a acreditar na palavra de Deus que é dita a você. De que nós precisamos mais de Cristo, nós precisamos conhecer mais a Cristo, nos santificarmos, orarmos. Por quê, adolescentes? Porque Cristo, Ele quer nos ajudar e nós vivemos em uma época de trevas e nós precisamos da palavra de Deus para nos orientar, nos tirar das trevas e nos ajudar na nossa jornada, a jornada das nossas vidas. Amém? Que você possa se dedicar a esta revista, não possa faltar às aulas, possa compartilhar os vídeos, possa trazer mais visitantes, que você possa ser um cristão e possa levar o Evangelho, que é escrito na Palavra de Deus, a muitas pessoas, através do compartilhamento desse vídeo e também do seu evangelismo pessoal. Que o Senhor possa falar sempre aos nossos corações. Amém, adolescentes? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta aula. Nós te agradecemos. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra tem nos ajudado, tem nos orientado. Que o Senhor continue falando a nós e aos nossos adolescentes, em nome de Jesus. Amém. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi.